Como as escolas poderiam ajudar os pais no processo educacional já no jardim da infância? Eu costumo dizer que o grande desafio das escolas hoje em dia seria tratar na seguinte hierarquia: primeiro os pais, depois os professores, por último os alunos. É que se você quer exercer um protagonismo na educação dos seus alunos, esse protagonismo deve necessariamente chamar os atores, cada qual a sua responsabilidade. E para isso a gente precisa ressaltar que os pais, pai e mãe, são insubstituíveis na educação dos nossos filhos. Não dá para delegar, não dá para terceirizar, uma expressão que já foi muito utilizada, terceirizar a educação dos nossos filhos, porque os pais, a eles sim cabe o protagonismo da educação dos filhos. De tal sorte que o melhor que os colégios podem fazer é ensinar os pais a serem pais. E isso não é pouco. Mas quando vocês me perguntam, mas como fazer isso? Como que um colégio pode ensinar a mãe a ser mãe, ensinar o pai a ser pai? Chamando para uma palestrinha, uma vez a cada 2 meses, chamando eles para a escola para relatar o comportamento dos filhos ou para fazer uma espécie de devolutiva das notas que tiraram naquele bimestre, naquele trimestre, naquele período. Isso é muito pouco. Os pais precisam entrar em sintonia com o colégio para que então eles possam desempenhar bem o seu papel na educação dos filhos. É necessário que tragam os pais para dentro do colégio, isso não se faz numa simples palestra mensal. É necessário estabelecer uma parceria, um diálogo constante. Isso depende, num primeiro momento, de encontrar uma instituição de ensino que compartilhe os mesmos valores daquela família, e isso já não é fácil. Mas uma vez encontrada uma instituição, um colégio, que comungue daqueles mesmos valores, esse colégio precisa também dar uma formação para os pais, chamando a sua responsabilidade, porque não tem nada mais irritante, se me perdoem dizer assim, do que aquele discurso: olha, a escola vai até aqui, a partir daqui vai a família. Ou seja, a gente pega um ser humano, racha ele no meio, segmenta em partes separados e essa parte, esse departamento é da escola e esse departamento do ser humano é da família. Isso não funciona. O ser humano é algo complexo e completo em si mesmo, de tal sorte que não dá para segmentá-lo no processo educacional. É claro que há atribuições mais definidas para a escola, vamos ensinar matemática, vamos ensinar língua portuguesa, vamos ensinar uma língua estrangeira, e um trabalho de formação de valores que é predominantemente confiado à família. Só que se nós não estabelecemos uma parceria nesse processo educacional, ele não funciona. Eu estou formando nas virtudes enquanto ensino matemática. Eu não estou ensinando língua portuguesa, mas eu estou tratando de um ser humano como algo completo enquanto ensino língua portuguesa. Isso precisa estar todo envolvido num coerente em que chama os pais à responsabilidade. Eu gosto muito de um modelo que isso funciona muito bem, em que os pais periodicamente têm reuniões individuais. Não é aquela reunião chatinha, não, que chama todos os pais ali, bota 20 pais numa sala e de repente uma mãe resolve começar a querer falar para todo mundo dos problemas do filho dela. Dá vontade de virar para aquela mãe e falar: minha senhora, o que eu tenho com isso? Tá? Isso não é parceria entre escola e família. Parceria entre escola e família se sela por toda uma estratégia, mas principalmente em reuniões periódicas individuais. Aí sim, eu vou falar com o professor do meu filho, sobre o meu filho, e isso não é só falar também de comportamento na escola, também fala-se disso, isso não é só devolver as notas que tirou naquele período, também se fala disso, mas principalmente o tema daquela reunião, o tema daquela conversa é um ser humano a quem foi confiado a nós mães, a nós pais, a nobre e sublime missão de guiá-los pelos caminhos dessa vida. E nesse sentido, o professor, a professora são uma peça fundamental em ajudar aquela criança no seguimento dessa missão para a qual eles foram chamados. De tal sorte que, como os dizíamos, a professora ou o professor, ela não simplesmente ensina matemática, ela não simplesmente ensina língua portuguesa. Ela forma um ser humano completo nas virtudes enquanto ensina matemática, enquanto ensina língua portuguesa. Agora, para fazer funcionar um modelo educativo dessa dimensão, só é possível se nós estivermos dispostos a formar com seriedade
as mães, os pais e os professores. Isso deve ser um processo contínuo, de tal sorte que aquela frase que falávamos no início, de que um colégio deve ser primeiro os pais, depois os professores e, por último, os alunos, não é no sentido de prioridade enquanto um fim a ser atingido. A prioridade é enquanto aos meios para atingir os fins. É claro que os fins a ser atingidos é formar mulheres e homens responsáveis e felizes, que são os nossos filhos e os nossos alunos. É claro que eles são o principal, eles são o nosso principal objetivo a ser tratado. Acontece que a estratégia para atingir essa finalidade somente irá funcionar se cuidarmos de formar e muito bem as mães e os pais e os professores, num processo continuado, num processo constante em que vão adquirindo as ferramentas para educar bem os filhos e principalmente ferramentas para estabelecer uma sintonia, de modo que agora vai a palavra que esse mundo que nós vivemos é tão carente dela. Se chama coerência. Coerência de vida. Coerência entre o que se diz e o que se fala. Coerência entre o que é uma campanha publicitária de uma instituição de ensino e aquilo que ela faz todos os dias com os nossos filhos na escola. O mundo está gritando por coerência. Coerência de nós pais, coerência dos professores, coerência das instituições de ensino. Ou seja, que sejamos instituições e seres humanos de uma única peça, em que fazemos aquilo que falamos. Do contrário, é marketing vazio. Do contrário, é mera propaganda que depois não se traduz em ações concretas. Queremos para ele formar as pessoas como um todo, que tenham as ferramentas para, como dizíamos, seguir a sua missão, que sejam responsáveis e felizes. Esse é o papel da escola hoje em dia. Ajudar as famílias, ajudar as mães e ajudar os pais, formando bem essas mães, formando bem os pais e formando os seus professores, para que eles saibam transmitir aos nossos filhos, aos nossos alunos, em última análise, um sentido da vida. E para isso, mãe, pai e professores devem ser para seus filhos, para suas filhas, para os seus alunos e para as suas alunas, exemplos de que a vida vale a pena encarnados de uma existência concreta. Ou seja, não poderemos ajudar a essas crianças a descobrirem a sua missão, a descobrirem um sentido da vida, se nós próprios não descobrimos nas nossas vidas.